Olá, turma do terceiro ano do Sampaio, como é que vocês estão? Eu estou aqui hoje para a gente continuar os nossos conteúdos, na verdade fazer uma grande revisão sobre o que a gente já vinha vendo lá em sala de aula, combinado? Então a gente vai falar hoje sobre frase e oração em período, que a gente viu em sala de aula com outra nomenclatura, que foi sintagma nominal e sintagma verbal. Vamos nessa? Então, gente, eu separei aqui alguns materiais, algumas revistas e livros que eu tenho aqui em casa para que a gente possa visualizar melhor o que seria esse sintagma nominal e o sintagma verbal e entender, relembrar, na verdade, os conceitos de frase e oração em período. Então, vamos lá. Então, veja só. Em sala de aula, eu disse a vocês o seguinte, que a frase é todo enunciado que tem sentido completo. Então, tudo que está completo dentro da minha compreensão. Então, eu posso ter uma frase formada por uma única palavra. Por exemplo, se eu dizer bom dia para vocês. Então, bom dia é uma frase. Ela não tem verbo. Então, ela é uma frase nominal. O oi é outra frase que tem significado, né? É uma saudação. O olá. Mas se eu digo, e aí? Como vocês estão? Eu já tenho outra estrutura. Nesse aí, como vocês estão, dentro da minha informalidade da língua, né? A língua está sendo usada aí, a linguagem informal e não a linguagem padronizada, padrão, né? Por causa desse e aí, como vai. Eu já apresentei na minha fala um verbo. Então, eu não tenho somente agora uma frase nominal. Eu tenho agora, na verdade, uma frase chamada de frase oracional, por conta da presença do elemento fundamental que é quem? O verbo. Então, vamos lá relembrar. Frase nominal é a frase que tem sentido completo, mas não tem quem? Não tem verbo. E a frase oracional, a frase que a gente também chama de oração, é aquela que tem como núcleo, elemento principal, um verbo. Vamos aos exemplos. Olha só, eu estou aproveitando a quarentena para fazer umas releituras, né, de alguns livros e ler também coisas novas e preparar material para as aulas que a gente vai ter ao longo desse ano ainda com fé em Deus. Então, repare só, essa é uma autora, eu vou mostrar, mas vai sair ao contrário, certo? Essa é a minha autora favorita, ela é Raquel de Queiroz, certo? Vou aproximar. O nome desse livro é Doralina. O nome do livro, o título, é o nome da personagem. Então, veja que no nome da personagem, que dá título ao livro, não há verbo, certo? Então, Raquel de Queiroz foi uma autora do ciclo de 30 do nosso modernismo brasileiro, certo? Do regionalismo brasileiro. A gente vai ver isso em nossas aulas, certo? Ela é a minha queridinha. Outro livro que eu estou relendo, estou soltando, rindo muito, é este daqui. Memórias de um Sargento de Milícia, que é de Manuel Antônio de Almeida, certo? Que é de outro momento também literário, não é de modernismo. Ele é precursor, na verdade, do... me deu um cri-cri agora. Naturalismo, do realismo. Ele vai fazer o autor, o narrador de Machado de Assis, ele é um narrador muitas vezes intrometido no texto. Então, quem vai fazer antecipar, na verdade, esse estilo de escrita vai ser Manuel de Macedo. Deu uma bugada, a professora tá vendo, perdão, viu, minha gente? Mas então vamos lá. Então, reparem, mais um livro que eu estou relendo, que é esse, Memórias de um Sargento de Milícia. Então, em Memórias de um Sargento de Milícia, também eu não tenho quem? Eu não tenho verbo. Então, eu tenho aqui 2 exemplos de títulos de livros que têm frases chamadas de frases nominais, certo? Porque não tem quem? Não tem verbos. Agora, vamos ver aqui, olha. Eu tenho aqui uma revista comigo, que é a revista da História da Biblioteca Nacional, certo? Lembra, tá invertido, vou colocar para vocês aqui a frase certinha. Aí tem assim, olha, quem paga a conta? A obsessão da nossa república por grandes eventos. Então, foi uma matéria lançada na época da Copa aqui no Brasil, né, para as construções dos grandes estádios que foram cenário, né, da Copa do Mundo. Então, veja só, na frase inicial, quem paga a conta, eu tenho uma frase que é interrogativa, porque eu tenho a presença de quem? Da interrogação aqui no final, e eu tenho agora a presença de um verbo, que é o verbo pagar. Então, esta
é uma frase oracional. Esta é uma oração. Porque ela tem apenas um verbo, ela tem apenas uma oração. Eu tenho um período simples. Avançando, então, período é o conjunto de orações. E esse período vai ter o número X de oração a depender do número de verbos que ele apresenta. Por exemplo, se eu tiver apenas um verbo, eu tenho apenas uma oração, período simples. Se eu tiver 2, 3, 4, 10 verbos, eu vou ter 2, 3, 4, 10 orações. Porque é o número de verbos que vai determinar o número de orações. Então, se eu tiver um verbo só, período simples. Se eu tiver 2 ou mais verbos, período composto, certo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu não peguei nenhum exemplozinho com período composto, mas tenho sim. Desculpa. Veja só, nessa matéria daqui, deixa eu aproximar para vocês, dos 150 anos de Gonçalves Dias, que é um poeta brasileiro da primeira fase do nosso romantismo, da poesia indianista, certo? Diz assim, aqui eu tenho um exemplo de período composto. Eu vou ler para vocês e depois eu coloco aqui para vocês verem o período, certo? Então tem assim, olha, 150 anos sem Gonçalves Dias. Então, se eu disser só isso para vocês, que é o título da matéria, eu tenho uma frase nominal, porque eu não tenho quem? Eu não tenho verbo, certo? Aí tem assim, a melhor homenagem ao escritor é lembrar porque foi tão grande e como suas obras ajudaram a construir o Brasil. Então eu tenho aqui o verbo, eu tenho a locução é lembrar, presente aqui. Eu tenho foi, o outro verbo, e tenho ajudaram. Então aqui eu tenho 3 orações, porque eu vou ter 3 estruturas verbais. E aí, gente, tá entendendo? Estão relembrando? E aquela nomenclaturazinha, Jandira, de sintagma nominal e sintagma verbal. O sintagma verbal e o sintagma nominal, eles vão se construir dentro de uma oração. A parte nominal que a gente analisa, normalmente é a parte do sujeito da oração, de quem realiza uma ação. E o sintagma verbal é a parte da oração que vai estar contendo o verbo, que tem ali o verbo presente, certo? Então, deixa eu voltar para a gente pegar outro exemplo, para vocês analisarem essa ideia de o que é o sintagma nominal e verbal. Repare só. Na revista Língua Portuguesa, já disse a vocês, vou colocar aí, tem assim, olha, nova origem para o ai. O ai sou, que é uma expressãozinha lá bem mineira, né? Então tem assim, suspeita é que interjeição veio da palavra olha aí, certo? Então repare, se eu tiver suspeita é que interjeição veio da palavra aí. A palavra suspeita é um nome, né? Ela está no sintagma nominal. Quando eu digo é que interjeição veio, eu tenho esse é que construindo já um sintagma verbal, certo? Uma coisa mais simples, professora, se eu disser assim, o dia amanheceu chuvoso. A expressão dia está no sintagma nominal, porque eu tenho só 2 nomes, eu tenho um o, que é artigo, e tenho o dia, que é substantivo, formando o núcleo nominal, formando o sujeito. Se eu digo amanheceu chuvoso, o verbo amanhecer aí já vai montar a estrutura do sintagma verbal, que seria o nosso predicado. E aí, gente? É uma aulinha curtinha, só para vocês lembrarem. Vocês estão entendendo? Eu vou passar para vocês algumas atividades e aí vocês vão sanar algumas dúvidas com esse videozinho aí. Combinado? Um beijo e a gente torce que já a gente esteja em sala de aula com vocês novamente. Bons estudos, não pare. Vamos lá, 3º ano, vamos lá, Sampaio, porque já tem Enem para vocês precisam entrar na universidade. Então, um beijo grande e até a próxima.